complicado entender por que a Rússia não usa mais a Força Aérea. Não usa. Ou tá usando, a gente não sabe. Né? Então. Mas não seria o mais fácil de acabar a guerra logo eles entrarem pelo ar e já do que vir por terra? Mas eu acredito que eles estão usando. A impressão que eu tenho é que eles estão usando. Talvez não estejam usando tudo, obviamente, do que eles têm, principalmente na Bielorrússia, porque eu não sei se eles não estão trabalhando com a hipótese da OTAN entrar, né? Exatamente. E deixa... É claro que é muito especulativo. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que eles têm uma reserva, eles têm medo. A gente não viu, por exemplo, aquele tanque lá, o novo deles, o Armata. A gente não viu. É um tanque novo, de última geração, a gente não viu ele sendo usado. Está sendo guardado. Também pode levar em consideração também de que só uma especulação também. Pode ser que, na verdade, eles não tinham toda aquela estrutura militar que eles venderam por anos também, e no final das contas... Pode ser. É isso aqui. Mas eu acredito mais na reserva, no medo que eles têm Deixando, né? Porque qualquer doutrina militar, você tem que ter sempre reserva na mão. Eles não sabem, né? Olha, a OTAN pode entrar. Eu acredito que eles não estão usando tudo, não. Sem falar o risco também, se eles colocam o novo caça deles, o Su-50, né? Pego. Se eventualmente cai, eles estão tentando exportar ele como uma alternativa aos outros caças. Se isso aí cai no campo de batalha, pega mal pra caramba também no mercado. Eles vão precisar depois. E tem o outro lado, né? Que é o nervosismo. Que teve um caso, eu não sei se vocês viram aí, que caiu um MiG-21 e um Super Puma aqui na Romênia, atingido por mísseis ucranianos. Ah, é? Não estava sabendo. Um míssil S-300 ucraniano. Quer dizer, isso é o nervosismo, né? O pessoal deve ter pensado ali foi nega de dedo, o pessoal devia estar pensando que ou o MiG estava em atitude de agressiva, ou o pessoal não calculou direito, mas derrubaram um jato romeno dentro da Romênia a partir da Ucrânia. Ou talvez até tá tão improvisado o exército ucraniano que colocou alguém para fazer ali com o mínimo de treinamento também. Exatamente, né? Pode ter tudo isso aí. A gente tá ainda naquela coisa da poeira, né? A poeira tá muito alta. Mas por que estrategicamente eles não entraram com um avião em Kiev para demonstrar mais força ou para tentar acelerar essa... A gente tem imagens de que aviões entraram. A questão é quanto. A gente sabe que aviões estão atuando. A gente só não sabe se é tanto, se é muito ou se é pouco. Mas que a gente tem a presença da Força Aérea da Rússia, tem sim. E outra também, né? É uma coisa que eu tava vendo... Teve uma entrevista do Coronel Douglas McGregor ontem, muito boa. Esse cara é fora de série, é um analista americano. O Trump gostava muito dele, chegou a indicar ele para embaixador da Alemanha. E o McGregor falou uma coisa assim que eu achei matadora, né? Até eu tava anotando as coisas deles aqui, eu acho umas 10 páginas que eu tenho anotado das observações de alguns analistas americanos que eu acho confiáveis. E ele falou uma coisa que é uma grande verdade. Nós estamos acostumados a olhar o modelo de batalha americano no Iraque e no Afeganistão, que é uma superioridade aérea tremenda. É absurda, né? É tremenda. Você vê aí o quanto que os Estados Unidos gastam no exército, nos fuzileiros, para treinar os controladores aéreos, né? Controlador aéreo avançado. A doutrina russa não é tanto assim. O que é um né? controlador aéreo avançado? É o cara que chama fogo. Ele consegue, por exemplo, eu tô aqui nessa posição, né? Daqui a 50, daqui a 200 metros tem um posto de gasolina, eu quero atingir aquele posto. Então eu reporto para um jato, tipo do alvo, olha, é um posto de gasolina, 100 metros, eu vou iluminar o alvo, parará, as coordenadas são tanto e tanto. É uma técnica isso aí. É praticamente uma ciência, são meses de formação. É que se falar errado, né? Exatamente, Nossa. cai em cima de você. E ele joga fogo ali. Os Estados Unidos batem muito nesse canto. Eu não sei se é o caso da doutrina russa. Parece que não é. Inclusive, a gente observa também que teve uma tentativa de mudança na doutrina militar russa. Que geralmente o que os manuais russos indicavam é que eles atacariam tudo numa coluna só, numa única direção. Sim. O fato deles atacarem 4 posições diferentes é uma inovação. É mesmo? Daí também um pouco deles estarem atrapalhados, porque eles estão tentando uma coisa que eles nunca tentaram. Né? Eles nunca tentaram antes atacar de diferentes posições com forças aerotransportadas, vindo também para pegar aqui o aeroporto ali perto de Kiev, e tudo isso ao mesmo tempo bagunçou a logística russa que eles não estavam acostumados. Antes seria uma invasão meio que nem uma vassoura, né? Passando daqui, né, em direção ao rio, seria uma posição única. Isso mudou. E outra, viu, professor, existe uma discordância dos analistas com relação ao que os russos tomaram até agora. Eu estava vendo uma estimativa ontem da inteligência francesa, e é bem mais pessimista do que a imprensa do Ocidente. É mesmo? Acho que os russos avançaram mais. Os franceses. O que eles tomaram? Não, eles colocam as linhas russas como maiores, mais extensas que as do Ocidente, né? Os analistas militares franceses. Não sei até que ponto que eles estão certos. O que está se dizendo
é que provavelmente essa região aqui interna da Ucrânia, tá? Que é uma região mais agrícola, estaria sendo poupada. Eu não sei até que ponto que é verdade. Eu não sei até que ponto que isso é verdade. É uma ilação. Ontem o McGregor falou disso daí, que eles provavelmente estariam poupando essa região interna. O russo, a gente vê que ele tá mais ou menos se dirigindo aqui, né? Nesse eixo aqui a partir da Crimeia. Tem o eixo aqui de Kharkov para Kiev, que tem uma estrada que parece que eles estão tentando controlar tudo isso. E essa região do RPD aqui do Donetsk, que os separatistas parece que tem um bolsão de ucranianos aqui. Tem um bolsão do exército ucraniano e eles estão querendo reduzir esse bolsão. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas acho que tudo isso, se feito, colabora para aquilo que o professor colocou, né? A partir do momento que limpar tudo isso, você dominou a margem leste de Dnieper. Você tem um puta de um cacife para negociar, né? Eu acho que é isso que eles vão jogar nisso. Porque a questão de ocupar a Ucrânia inteira, eu nunca vi um analista militar sério apontar isso. A questão sempre eram 3 cenários. Ou eles estabeleciam uma ponte da região separatista com a Crimeia, ou eles ocupavam todo o leste, ou eles pegavam o sul da Ucrânia, né, pegando aqui até a Odessa. Odessa fica mais ou menos aqui, que é uma outra cidade estratégica. De qualquer forma, nunca tenha nenhum observador militar sério considerando uma ocupação da Ucrânia inteira. Porque é inviável. É inviável. Hoje em Eu dia. também acho isso. E outra coisa também, a gente tem que comparar. Vamos fazer um comparativo com a guerra no Iraque em 2003. Olha a diferença de forças de Estados Unidos com o Iraque. Um país que já estava sofrendo sanções pesadíssimas há 12 anos. Exatamente, o exército foi masculado nesses 12 anos aí. E um país que é só um pouco menor, deve ser 3/4 da Ucrânia, com uma população de 20 milhões de habitantes. O que eles tinham naquela época era 20 milhões de habitantes. Olha a diferença de desproporção de força da Rússia para a Ucrânia. É muito menor. A Ucrânia é muito mais forte, ainda que estava defasada, mas é muito mais forte do que um Iraque. Claro. E a Ucrânia e a Rússia não é um Estados Unidos. Então, considerando a lacuna de tempo que teve também, tem que considerar isso também. A diferença de força entre Estados Unidos e Iraque, que ficaram 10 anos e não deu em nada, com a Ucrânia, com a Rússia, que é um país muito menor e que já tiveram resultados expressivos em um espaço muito menor de tempo. Tem que considerar isso. E outra coisa que o pessoal está achando também, que basicamente todos os ucranianos estão apoiando o Ocidente contra a Rússia. O negócio está muito mais equilibrado. Exatamente. Principalmente no leste. No leste você tem uma posição pró-Rússia muito maior do que no oeste. No leste eles enxergam quase como uma guerra civil, né? É mesmo? Porque é isso que ele falou, é divisão, né? Você não é 100%, não, nós somos todos pró-Ocidente, não. A situação do leste... É bem dividida, no leste principalmente. Então é bem mais complicado do que a gente estava imaginando. Sim, não é preto no branco, não. E daí a questão é até se o papel dos Estados Unidos, até quando os Estados Unidos também vão ficar instigando isso. Até quando eles vão estar dispostos a ficar mandando equipamento lá. Será que eles acham que vão conseguir derrotar a Rússia só enviando armamento? E o mais problemático também é porque o Biden está preocupado com a eleição de meio de mandato também, né? Daí vem a segunda questão, né? E até quando, como que isso está pegando o Biden? Porque já estava mal para ele aquela evacuação grotesca que foi no Afeganistão. Parecia que eles estavam sendo chutados para fora. Não estavam. Nem longe disso. Tá? Se você pegar militarmente, os Estados Unidos deram uma surra no Talibã. Mas politicamente a impressão do jeito que eles serão tão atrapalhados, deixando a quantidade de armamento que deixaram para trás, pareceu uma imagem. Simbolicamente, aquilo deu uma impressão de derrota. Ruim, né? Aliás, talvez, né, professor? Talvez tudo que está acontecendo agora tenha um certo reflexo disso daí, né? Será? Porque, Por quê? Em que sentido? Porque o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos passaram uma imagem de fraqueza, né? E agora eles estariam compensando de mostrar que estão dispostos a ir com uma Rússia. Não. Eu acho que a percepção de iranianos, chineses e russos é que é um país enfraquecido. Eu acho que a percepção... Porque nós temos vários problemas aí. Vamos lá, vai. Eu acho que foi bom a gente sair um pouquinho da Europa e ir para o outro lado do Atlântico. Você tem vários problemas aí. Vamos pegar o Mark Milley, que é o general-chefe da Junta de Defesa. A preocupação... O Milley na minha opinião, é um mau militar. É um general pusilânime, porque ele aparece naquela foto com o Trump. Lembra aquele desfile que ele fez? Depois ele desmentiu. Ele quis safar. Na eleição do Trump, teve uma coisa que... do Biden, teve uma coisa que pouca gente se tocou na época. Todo mundo soube que o Milley ligou para sua contraparte chinesa para dizer que estava tudo ok nos Estados Unidos. Isso eu achei muito grave. Sim, mas isso todo mundo viu. O que foi? O fato de um general americano
falar com o governo chinês sobre as atitudes do presidente dele. Exatamente. Isso não seria aceitável se fosse uma gestão dos democratas. Eles afastariam o general. É Sim. mesmo? Afastariam. Afastaram o McChrystal, que falou bobagem lá na Rolling Stone, lembra? Não chega a ser traição, mas é muito perto de traição. E saiu impune. Por quê? Porque era contra o Trump, tá valendo tudo. E a imprensa passou pano. Não No passaria mínimo, é uma pano. quebra de hierarquia, né? No Não mínimo. passaria Como pano se fosse um com o governo Biden. republicano. Ah, tá. Era o Trump na época. Sim, Era mas Trump, teve né? um outro caso. Teve um outro caso que, pouco antes da posse do Biden, 8 oficiais generais das Forças Armadas dos Estados Unidos assinaram um documento para as tropas dizendo que o Biden era o presidente, que não havia dúvida a respeito disso. Gente, eu tenho quase 40 anos de experiência, eu nunca vi isso. 8 oficiais generais precisarem assinar um documento para dizer quem é o presidente da República. Isso passou para as tropas. O documento está na internet, vocês podem procurar. Eu fiz vídeos disso, etc. Expliquei. O que isso quer dizer? Que você tem vários e graves problemas dentro das Forças Armadas Americanas. Tá? Um deles é o problema dessa teoria da raça crítica aí. Porque o Milley é um cara que só pensa nisso. O tempo todo dele é gasto estimulando o estudo, eles chamam ele de General Woke, né? O tempo todo usado assim para estimular o estudo da teoria, a disseminação da teoria da raça crítica nas Forças Armadas Americanas. O que é isso, raça crítica? Essas coisas de ideologia de gênero, diversidade, etc. E tem muita reclamação na Marinha, professor, que às vezes você não pode reprovar um aluno na parte de competência técnica dele, porque ele pertence a uma minoria, etc. Então os oficiais ficam meio... Que é subjetivo e aí pode dar margem. Pode dar problema. E isso, você vai ter problema lá pra frente. Um cara que é operador de radar, que ele tá abaixo da crítica, você aprova esse cara, um belo dia ele vai fazer uma colisão. Um belo dia esse cara vai deixar uma colisão acontecer. Eu acho o seguinte, a gente tem uma frase no exército que é muito sábia, ou desemboca ou não desemboca. Se o sujeito... não. O que é isso? Ou faz ou não faz. Ou é tá. competente ou não é, Vilela. Independente de quem seja. Você tá numa situação de guerra. O inimigo tá pouco se lixando porque ele tá vendo. E os ele tá vendo a acidentes tua estão falha, ele vai meter aumentando. bala. E os acidentes estão aumentando. Então você tem vários problemas dentro das Você Forças diz Armadas. aumentando, desculpa interromper. Estão aumentando aqui? Lá. Ah, lá. Acidentes estão aumentando. Você tá vendo muito... Acidentes eles chamam de... Mishap, né? Class A Mishap, né? Um acidente do classe alfa que é de perda total. Então você tem aeronave que cai no mar, você tem colisão de navio, você tem incêndio, você tem acidentes nos porta-aviões, você tem muita coisa. Eu falo que eu acompanho mais a Marinha dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que o outro lado sabe disso. Iranianos sabem disso, chineses sabem disso, russos sabem disso, que os Estados Unidos estão num mau momento. Então... Mas viram no Biden uma figura mais fraca, pelo menos é o que vendiam isso pra gente, né? Que o Biden... Ele é mesmo. Então. Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.